Este vídeo tem como objetivo demonstrar os comandos de entrada, processamento e saída, bem como a estrutura condicional simples e composta dentro de um algoritmo sequencial. Utilizaremos para a resolução desse exercício a linguagem Pascal, utilizando o compilador Pascalzinho. Bom, vamos ao enunciado. Faça um algoritmo onde o usuário fará a entrada de 2 notas. Na sequência, calcule a média. Ao final, diga se o aluno está aprovado ou não. Média para aprovação, 6. Bom, levando em consideração as 3 perguntas básicas para a gente identificar os comandos de entrada, processamento e saída, o que nós vamos ter de entrada de dados nesse algoritmo? Bom, se nós precisamos calcular a média, primeiro nós temos que ter as notas. Então, como está descrito no enunciado, nós temos que capturar 2 notas. Então, vamos solicitar para o usuário para que ele entre com a nota 1 e nota 2. E depois que nós tivermos essas 2 notas, nós vamos o quê? Realizar o processamento, ou seja, calcular a média, somar as 2 notas e dividir por 2. Depois que nós tivermos o resultado desse processamento, então nós vamos para a parte final, que é, dentro de uma estrutura de decisão, verificar se o aluno está aprovado ou não. Ok? Então vamos lá para dentro do ambiente Pascal para começarmos a realizar o nosso algoritmo. Eu vou dar o nome aqui de média do meu algoritmo. Vou deixar aqui a parte da declaração das variáveis, né? E já vamos começar aqui. Qual a primeira coisa? Solicitar as 2 notas, então, a entrada de dados. Então, vou colocar uma mensagem aqui, entre, né? Entre com a nota 1, ok? E capturar essa nota através do comando de entrada de dados. Read, vou chamar de N1 aqui, nota 1. Então, vou ter que fazer isso para nota 2. Então, vou replicar isso daqui, vou mudar a mensagem aqui, entre com a nota 2 e entrar agora com N2. Feito isso, eu tenho que fazer o quê? O processamento. Então, vou colocar dentro de uma variável média, recebendo o quê? N1 mais N2, tudo isso dividido por 2. Legal, então agora fiz entrada de dados, né? 2 entradas de dados aqui, N1 e N2. Agora, vou ter que fazer o processamento. Fiz o processamento, agora eu tenho que fazer o quê? Verificar se está aprovado ou reprovado. Como que eu vou fazer isso? Utilizando uma estrutura condicional. No primeiro momento eu vou utilizar a estrutura condicional simples. Então, if, then. Bom, o que eu vou colocar aqui? Se média, ou seja, se a média for maior ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o que para o usuário? Vou imprimir que ele está aprovado. Então, write ln, né, uma mensagem de aluno reprovado. Posso até colocar com média e imprimir aqui a variável média. Então, fiz isso para aprovado e tenho que fazer isso para reprovado. Então, eu vou replicar essa estrutura condicional simples e vou perguntar, média menor que 6? Se for menor que 6, aqui se for maior que 6 é aprovado e aqui sim reprovado, né? Feito isso, só vou colocar aqui então um read ln para ele parar na tela e a gente vê o resultado. Bom, agora falta o que? Declarar as variáveis. Então eu tenho a variável n1, n2 e med, todas do tipo real, já que eu vou trabalhar com notas, né? Então veja, read ln, tá errado aqui. Então, declaração das variáveis, comandos de entrada, processamento e saída, né? Vamos compilar e vamos ver se existe algum erro de compilação. Não, compilado com sucesso, então a gente já pode executar. Então veja, está executando e aí ele vem aqui, entre com a nota 1, por exemplo, 8.8. E a nota 2 vai ser 6.2. Então, aluno aprovado com média 7.5. Né? Essa questão das casas decimais, que está imprimindo um monte, então eu posso colocar aqui nas impressões dos dados do tipo real, posso colocar assim 2.0, 2.2, que limita em 2 casas decimais a impressão de uma variável do tipo real. Então, vamos executar novamente, a gente vê isso. Então, eu vou entrar lá agora com a média 5, 5.0 e 4.9, né? Então, olha, aluno reprovado com média 4.95. Ok? Saiu só 2 casas decimais aqui agora, ó. Tá vendo? Então, era isso que eu queria colocar para vocês aí com relação
a impressão de uma variável do tipo real. Vejam, pessoal. Então, essa é a versão 1 do exercício, utilizando duas estruturas condicionais simples, só com a parte do then, só com a parte do então. E agora, como que eu transformo esse algoritmo, então, para colocar, utilizando a estrutura condicional composta? Então, veja, a condicional composta tem a parte verdadeira e a parte falsa. Então, a parte verdadeira continua aqui, aluno aprovado, e a parte falsa seria isso aqui. Então, no lugar desse segundo if, eu coloco um else, ok? Então, fica então, senão, ou seja, then, else, e também o último comando antes do else não tem ponto e vírgula, então eu tiro a ponto e vírgula dessa linha de impressão aqui. Pronto, transformei ele utilizando duas estruturas condicional simples para uma estrutura condicional composta, ok? Como tem só um comando aqui dentro da parte verdadeira e da parte falsa, eu não preciso do meu begin end, não é mesmo? Então vamos executar esse exercício e vamos ver se vai rodar mesmo. Então, compilei com sucesso, executei. Entre com a nota 1, 8. Entre com a nota 2, 1. Então, deu média 4.5, o aluno reprovado com média 4.5. Vamos testar agora, vamos ver se ele está funcionando, se o aluno estiver aprovado. Vamos lá, entrei com a nota 7 e 9.2. Né? Então, está lá, aprovado com média 8.1. Né? Com duas casas decimais aqui. Ó. Então, vejam, pessoal. Nós fizemos duas versões desse exercício, uma utilizando estrutura condicional simples e uma utilizando estrutura condicional composta. Né? Acredito que com essas duas versões nós conseguimos demonstrar aqui a utilização dos comandos de entrada, processamento e saída, bem como a estrutura condicional simples e composta. Ok? Então, esse era o objetivo do exercício. Até o próximo vídeo.